Olá, meus amigos, tudo bem? Dando sequência ao vídeo anterior, no qual eu tracei alguns aspectos da vida e da obra do escritor italiano Primo Levi, que nasceu na cidade de Turim no dia 31 de julho de 1919 e morreu dessa mesma cidade no dia 11 de abril de 1987, eu falava no vídeo anterior que Primo Levi passou 11 meses da sua vida, entre os anos de 44 até o início do ano de 45, como prisioneiro no famoso campo de concentração de Auschwitz, no sul da Polônia. E que esses 11 meses é que vão ser determinantes para a sua vida e para a sua obra a partir daquele momento. Nos 42 anos seguintes que ele vai viver, até os 67 anos de vida, esse fato, a passagem por este campo de concentração, será determinante, como eu disse, será algo indelével, quando ele comete suicídio, em 11 de abril de 1987, inclusive um ex-prisioneiro também de campo de concentração vai dizer que, na verdade, Primo Levi já havia morreu em Auschwitz 40 anos depois. Ele usou essa expressão, esse termo de linguagem, para mostrar o quão o campo de concentração é marcante na vida de qualquer pessoa. E na vida de Primo Levi não foi diferente. Então, eu dizia que, de maneira mais diretamente associada a essa experiência, ele produziu uma trilogia de obras. É isto, Um Homem, A Trégua e Os Afogados e os Sobreviventes. Eu vou falar hoje, então, de maneira um pouco mais pormenorizada, do livro É Isto, Um Homem. Foi o primeiro livro que eu li do Primo Levi, me impactou muito, e foi um livro que eu, durante muitos anos, adotei como leitura no curso de Direito que lecionei em várias faculdades aqui de Belo Horizonte e no interior de Minas Gerais. Era um livro em que normalmente eu colocava os alunos dos primeiros períodos para fazer a leitura deste livro. É um livro de leitura bastante pesada, vamos assim dizer, porque coloca aquele jovem ali que está ingressando no curso de Direito em contato com uma realidade muito difícil, muito dolorosa, muito cruel, muito trágica, pela qual a humanidade passou durante a Segunda Guerra Mundial. Mas é interessante a gente anotar que na Itália, já no secundário, os alunos, ainda muito jovens, são submetidos à leitura desse livro. É um livro de leitura obrigatória, já nos primeiros momentos da vida educacional dos jovens italianos. Então é um livro que é um clássico moderno, não só na Itália como no mundo hoje. Então eu vou falar um pouco mais, como eu disse, a respeito desse livro. O livro é o mais diretamente ligado a esses 11 meses. O livro relata o dia a dia desses 11 meses passados por Primo Levi nesse campo de concentração. Do dia 26 de fevereiro de 1944 até o dia 27 de janeiro de 1945. Desde a chegada de trem, e Primo Levi vem do campo de concentração de Fossoli, na Itália, juntamente com 650 italianos de ascendência judia, e dentre estes judeus, há duas amigas que fizeram parte da resistência italiana ao lado do Primo Levi, nas montanhas do Piemonte, na montanha na qual Primo Levi e seus amigos são feitos prisioneiros no dia 13 de dezembro de 1943, enviados, então, como eu já falei em outro momento, para esse campo de Fossoli. Então, duas amigas do Primo Levi, a Wanda e a Luciana, também são enviadas nesses vagões, nesse trem rumo a Auschwitz. Quando se chega a Auschwitz, eles chegam ali atônitos, eles não tinham muita ideia, a palavra Auschwitz ainda não lhes era familiar, ainda não era muito conhecido por boa parte do mundo
melhor conhecida, né, essa realidade dos campos de concentração, né? Então, eles chegam ali sem muita expectativa, sem ter muita noção de que estavam exatamente chegando ao inferno, né? Então, no primeiro momento, já há uma seleção. Essa palavra vai se repetir muitas vezes, né? Uma seleção que é feita ali logo na chegada do trem. Se formam duas filas, uma das quais vai ser formada por crianças, idosos, pessoas que aparentemente não estavam aptas ao trabalho, né? Então era uma seleção feita de maneira muito superficial, né? Se olhava para aquelas pessoas e pelo aspecto exterior que elas apresentavam ali, das suas constituições físicas, se chegava à conclusão de que essas pessoas estariam ou não aptas ao trabalho. Primo Levi consegue passar por essa primeira seleção, mas nesse primeiro momento já são enviadas para as câmaras de gás boa parte daquele grupo que chega ali, né? As crianças, juntamente com as suas mães, os idosos, os deficientes físicos, essas pessoas todas já são imediatamente mortas nas câmaras de gás de Auschwitz. Então, Primo Levi sobrevive a essa primeira seleção e ele vai ter que passar em períodos irregulares de tempo, nos próximos 11 meses, por várias outras seleções, porque à medida também que esse trabalho vai sendo realizado em condições extremamente extenuantes, árduas, submetidos às intempéries do tempo, né? Nós vamos imaginar aí a Polônia muito fria no inverno e eles vão trabalhar com roupas extremamente inadequadas, né? Aqueles uniformes listrados que nós já cansamos de ver em filmes. Então, completamente inapropriados, como eu disse, para as durezas do inverno polonês, né? Então, muitos vão, ao longo dos próximos meses, sucumbir em função dessas péssimas condições de vida, né? Naquelas condições do tempo, em função da péssima alimentação, que não era suficiente, os nutrientes que eles recebiam por dia, sopas ralas, né, à base de nabo, à base de outros vegetais, né, não eram suficientes para manter ali a vida dessas pessoas, né? Então, normalmente, o tempo médio que as pessoas duravam quando se restringiam a receber essa alimentação era de, em média, 3 meses de vida, né? Quando associados a esses vários elementos, né? As condições climáticas muito desfavoráveis, a alimentação insuficiente e o trabalho duro e extenuante a que eram submetidos todos os dias, sem folga, durante o período que ali permaneciam nos campos de concentração, né? Então, outras seleções vão acontecer e vão colher pessoas ali, depois de algum tempo também, em situações de doença, em situações de fragilidade, e com essa análise superficial se determinava quem viveria mais algum tempo e quem já seria também imediatamente morto, né? Então, esse livro retrata um campo de concentração em específico, e existiram centenas deles, no primeiro dos quais foi criado ainda na Alemanha, né, no início do governo do chanceler Adolf Hitler, né? Hitler ascende ao poder na Alemanha em 30 de janeiro de 1933 e em março deste mesmo ano ele já cria o primeiro campo de concentração, destinado no primeiro momento para os seus supostos ou reais opositores políticos, aí comunistas e uma série de outras pessoas que fariam oposição ou, na visão dos nazistas, eram potenciais opositores do regime, eram recolhidos para esse campo nas proximidades da cidade de Munique, o campo de Dachau, né? Mas os campos vão, a partir do momento que a Alemanha invade a Polônia e começa a sua tomada de boa parte da Europa, esses campos vão se multiplicando, né? E como a Polônia é o primeiro país invadido, ali na Polônia vários campos de concentração vão ser criados
e um dos mais, como eu disse, conhecidos e um dos mais mortíferos é o campo de concentração de Auschwitz, no sul da Polônia, lugar mais afastado, até provavelmente essa era a intenção, né, que o campo se colocasse longe dos olhares curiosos dos habitantes das cidades próximas. Então é um campo gigantesco, é formado por vários campos satélites, né? O Primo Levi ficou no campo chamado Auschwitz III, o campo de Buna Monowitz, né? É um campo no qual está situada uma fábrica de borracha sintética, né? Um laboratório no qual o Primo Levi vai trabalhar em dado momento, que será um dos motivos pelos quais ele vai sobreviver, né? Ao contrário dos demais prisioneiros que vão ter que trabalhar, como eu disse, submetidos a condições climáticas dificílimas, terríveis, ele vai estar abrigado num laboratório durante alguns meses da sua vida, né? O que vai também ser um elemento que vai propiciar a ele a sobrevivência enquanto muitos vão sucumbir, né? Quando a gente fala então de Auschwitz, eu gostaria de fazer a leitura de um trecho, ou de pequenos trechos, de um livro que é fundamental para aqueles interessados por essa temática dos campos de concentração, de Auschwitz em particular, e de tudo que eles representaram. Eu estou me referindo ao livro do grande escritor polonês Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman foi um grande professor radicado na Inglaterra a partir de um determinado momento e produziu uma obra gigantesca, né? Uma obra do Primo Levi é muito diversificada e é muito instigante, né? E dentre os vários livros que ele produziu, há esse aqui que eu recomendo muitíssimo. É um livro fantástico para você que tem interesse, como eu disse, nessa temática dos campos de concentração, do Holocausto, né? Que ele vai colocar aqui Modernidade e o Holocausto, né? Um título meio provocativo, né? Parece que modernidade se opõe ao Holocausto, modernidade, quer dizer, ele vai criar essa tensão entre essas duas palavras. E o Bauman é um daqueles autores que vai mostrar que, na verdade, os campos de concentração não são representativos de uma barbárie antagônica à civilização. Ele vai dizer que, na verdade, os campos de concentração são produto dessa civilização avançada, dessa civilização tecnológica, né? Que vai produzir maravilhas, que vai produzir coisas no plano científico maravilhosas, no plano das artes, da literatura, da filosofia. Quer dizer, há uma série de artefatos, de uma série de obras produzidas pela civilização, mas assim como ela produz isso, ela também produz a morte. Ela produz a crueldade, ela produz o mal, né? Então é mais ou menos nessa esteira que caminha as análises aqui do Bauman. Eu vou ler aqui um pequeno trecho, né? Como eu falei, esse livro todo marcado, porque é difícil até de selecionar, porque o livro é todo muito instigante. Mas aqui num determinado momento ele vai falar especificamente de Auschwitz. Ele vai dizer: Auschwitz foi também uma extensão mundana do moderno sistema fabril. Em vez de produzir bens, a matéria-prima eram seres humanos e o produto final, a morte, com tantas unidades por dia, cuidadosamente registradas nos mapas de produção do administrador. As chaminés, que são o próprio símbolo do moderno sistema fabril, despejavam uma fumaça acre de carne humana queimada. A malha ferroviária da Europa moderna, com sua brilhante organização, passou a transportar uma nova matéria-prima para as fábricas, e da mesma maneira que fazia com outros tipos de carga. Nas câmaras de gás, as vítimas inalavam gases letais, desprendidos por pelotas de ácido prússico, produzidas pela avançada indústria química da Alemanha. Engenheiros projetavam os crematórios, administradores de empresa projetavam o sistema burocrático, que funcionava com um capricho e eficiência
que nações mais atrasadas invejariam. Mesmo o próprio plano global, em um reflexo do moderno espírito científico, mesmo o plano global era um reflexo do moderno sistema científico desvirtuado. O que testemunhamos não foi nada menos do que um esquema de engenharia social em massa. Em outro trecho, relembramos também a conclusão a que chegou Raoul Hilberg no final de seu magistral e insuspeito estudo, ou melhor, insuperável estudo sobre a consumação do Holocausto. Aqui ele reproduziu o trecho do Hilberg. A máquina de destruição não era, pois, estruturalmente diferente da sociedade alemã organizada como um todo. A máquina de destruição era a comunidade organizada num dos seus papéis especiais. E aqui o trecho final vai dizer Bauman: o mundo dos campos da morte e a sociedade que engendra revelam o lado progressivamente mais obscuro da civilização judaico-cristã. Civilização significa escravidão, guerras, exploração e campos de morte. Também significa higiene médica, elevadas ideias religiosas, belas artes e requintada música. É um erro imaginar que civilização e crueldade selvagem sejam antíteses. Em nosso tempo, as crueldades, como muitos outros aspectos do nosso mundo, passaram a ser administradas da maneira muito mais efetiva que em qualquer época anterior. Não deixaram e não deixarão de existir. Tanto a criação como a destruição são aspectos inseparáveis do que chamamos civilização. Então, isso é muito importante aqui para situarmos e para nós percebermos que muitas vezes a gente clama por civilização em detrimento da barbárie, em oposição à barbárie, e muitas vezes a civilização capitalista moderna, a civilização neoliberal contemporânea, ela é produtora de barbárie, ela é produtora de iniquidades, ela é produtora de violência, né? Então, isso é uma análise muito interessante e que, a partir de um determinado momento, passou-se a fazer dessa experiência dos campos de concentração nazista. Então, eu vou, num segundo momento desse vídeo, ler alguns trechos da obra É Isto um Homem, do escritor Primo Levi. Essa obra ela foi publicada primeiramente em 1947 por uma pequena editora da cidade de Turim e foram impressos em torno de 2.000 exemplares e que venderam muito pouco, encalharam. Essa editora ela entra em processo falimentar em dado momento e a obra não consegue realmente alcançar uma audiência significativa, ela passa despercebida, né? Inclusive, Primo Levi, antes de levar essa obra a essa pequena editora para a publicação, ele tentou publicar a obra por grandes editoras italianas, recebendo sempre um não como resposta. Uma das editoras às quais ele recorre na tentativa de publicação desses seus originais é a famosa e até hoje existente na Itália, a editora Einaudi. E essa editora, como é muito comum em editoras, elas têm normalmente ali escritores que são responsáveis pela seleção daqueles textos que serão ou não publicados, né? No caso da editora Einaudi, na época, tinha como uma dessas pessoas a escritora Natalia Ginzburg, uma grande escritora italiana, que havia perdido o marido para o fascismo italiano há pouco tempo. Então estava ainda muito marcada por aqueles eventos, né? A guerra ali nos seus... tinha terminado há muito pouco tempo, ela ainda estava muito abalada por tudo aquilo, e ela achava que não era o momento de publicar um relato como este. Nós vamos ver que é um relato que nos coloca em face da pergunta, né?
como seres humanos foram capazes de perpetrar atos de tal crueldade, de tal violência, né? Atos de extermínio indiferente do próximo, né? Então ela achava que não era o momento, então ela recusa-se, ela dá um parecer negativo para a publicação, que leva o Primo Levi, como eu disse, a publicar por uma pequena editora inexpressiva, e que acaba não gerando ali uma publicidade ao livro, uma aceitação, uma recepção como o Primo Levi esperava, né, para o livro, né? Porque o Primo Levi sempre se chateava muito com essa questão da indiferença, né? Ele sonhava, inclusive, ele vai dizer, dele contando aquelas suas experiências nos campos de concentração aos amigos e familiares, e as pessoas indiferentes, e as pessoas meio enfadadas, desinteressadas de acompanharem aqueles relatos, né? Então eu vou voltar brevemente, para esse vídeo não ficar muito extenso, para continuar falando do livro É Isto um Homem. Até daqui a pouco e obrigado pela sua atenção.